Na capital de um certo reino, um lugar famoso por abrigar muitos magos poderosos, a paz foi repentinamente destruída. Um dragão gigantesco desceu bem no centro da capital real. O dragão declarou que se os humanos ousassem machucar gatos, todo aquele país enfrentaria uma destruição absoluta. Ninguém entendia por que ele havia aparecido de repente ou o que havia despertado sua fúria. No entanto, sua simples presença foi suficiente para lançar toda a nação em um estado de pânico. Feitiços ecoaram pelo campo de batalha enquanto ondas de magia eram disparadas diretamente contra a criatura, mas todos os esforços humanos se mostraram inúteis. Aqueles ataques desesperados não conseguiram deixar sequer um arranhão em seu enorme corpo. Quando todos acreditavam que a capital estava prestes a ser reduzida a cinzas, o dragão não iniciou um massacre. Em vez disso, deixou para a humanidade um aviso aterrorizante e então abriu as asas e foi embora. Para entender essa fúria, a história volta ao passado. Nas profundezas da floresta Newcomer, uma terra onde bestas mágicas e espíritos vivem juntos, existia uma dragão fêmea que cuspia fogo. Ela voou até uma caverna de pedra para colocar e proteger seu ovo. Porém, pouco tempo depois, foi caçada por humanos, perdendo a vida para sempre. Algum tempo mais tarde, uma mãe, Cat Sith grávida, encontrou o caminho até aquela mesma caverna. Os Cat Sith não eram felinos comuns. Eram muito mais inteligentes e capazes de usar magia. Depois de observar o local, a gata percebeu que a caverna era quente, cheia de ratos e protegida de predadores perigosos. Assim, escolheu aquela caverna de pedra como seu ninho para dar à luz. Então, algo milagroso aconteceu. A mãe gata deu à luz uma ninhada saudável de filhotes, mas entre aqueles pequenos recém-nascidos, havia um estranho ovo enorme. Pouco depois, o ovo se rompeu, revelando um pequeno dragão vermelho. Em vez de temer aquela criatura de outra espécie, a mãe gata não sentiu nenhum perigo vindo do recém-nascido. Ela o abraçou com carinho, aceitando-o como um de seus próprios filhos. Para ela, criar uma criança de outra espécie não era nada incomum. Ela já havia cuidado de filhotes órfãos de outras bestas mágicas antes. A partir daquele momento, o pequeno dragão vermelho tornou-se oficialmente parte da família Cat Sith, crescendo sob o calor e o carinho de uma mãe felina. O tempo passou, e as crianças cresceram rapidamente. A mãe lhes ensinou como caçar, como sobreviver na vasta floresta e como se proteger. Os filhotes Cat Sith revelaram gradualmente suas habilidades mágicas naturais, enquanto o pequeno dragão descobriu seu próprio poder, a magia de fogo. Ao ver seu filho adotivo controlar as chamas, a mãe gata não ficou preocupada. Pelo contrário, sentiu um enorme orgulho. Porém, a floresta nem sempre era um lugar seguro. Durante uma caçada, a mãe gata sentiu o cheiro de humanos. Sua expressão ficou séria, enquanto ensinava aos filhos uma lição extremamente importante. Os humanos eram criaturas de natureza imprevisível. Alguns eram bondosos, mas outros eram cruéis, muito mais perigosos do que ursos selvagens. Para os Cat Sith, os humanos eram especialmente assustadores. Aos olhos de caçadores gananciosos, eles não passavam de presas valiosas, cobiçadas por causa de sua rara pelagem. A mãe fez seus filhos memorizarem cuidadosamente o cheiro dos humanos, garantindo que fugiriam imediatamente ao senti-lo. Parecia que a vida pacífica daquela pequena família duraria para sempre. Mas então, a tragédia aconteceu. Certo dia, um círculo mágico brilhante surgiu de repente sob as patas da mãe gata. Seu corpo começou a desaparecer, envolvido pela luz. Naquele instante, ela compreendeu que estava sendo invocada à força por uma magia humana. Mesmo sem poder resistir ao feitiço, ela não entrou em pânico. Calmamente, olhou para seus filhos, que já não eram bebês indefesos, mas verdadeiros caçadores. Ela lhes disse para confiarem uns nos outros, sobreviverem juntos e protegerem uns aos outros na floresta. Antes de desaparecer, lembrou que caso algum dia enfrentassem problemas, deveriam procurar seus parentes felinos. Enquanto reconhecessem seu cheiro, eles os tratariam com bondade. Suas últimas palavras foram uma confissão do enorme orgulho que sentia por cada um de seus filhos. Logo em seguida, a luz a envolveu completamente. Ela desapareceu da caverna, deixando o pequeno dragão chorar inutilmente por sua mãe. Os anos continuaram passando. Os irmãos gatos cresceram e deixaram a caverna um por um para estabelecer seus próprios territórios. Apenas o dragão permaneceu. Ele continuou vivendo na velha caverna de pedra, caçando sozinho e guardando silenciosamente as lembranças da mãe gata que o havia amado incondicionalmente. Com o passar do tempo, o pequeno dragão vermelho cresceu cada vez mais, mas jamais abandonou o lar de sua infância. Um dia, sua segunda irmã mais velha retornou. Ao seu lado estavam seu companheiro e uma ninhada de pequenos filhotes. Ela apresentou gentilmente o dragão às crianças, dizendo que aquela enorme criatura era seu tio caçula. A partir daquele dia, o dragão tornou-se um querido tio alado para os filhotes. Com carinho, transmitiu a eles as lições de sobrevivência que sua mãe havia lhe ensinado, desde usar os bigodes para medir passagens estreitas, até esconder a cauda enquanto perseguiam uma presa. Acima de tudo, reforçou o aviso de nunca se aproximarem dos humanos. Pouco tempo depois, uma gata branca grávida também chegou à caverna. Ela explicou que seu pai havia lhe dito que, caso algum dia precisasse de um lugar seguro para dar à luz, deveria procurar o gato de grandes asas. Ao ouvir aquilo, o dragão
dragão não conseguiu conter suas emoções. Mesmo que seus irmãos tivessem seguido caminhos diferentes há muito tempo, eles nunca o haviam esquecido. Ainda o consideravam parte da família. Estação após estação se passou, e o pequeno dragão finalmente amadureceu, tornando-se uma gigantesca besta lendária. Seu poder mágico cresceu tanto que ele passou a conseguir se comunicar com os espíritos da natureza. Graças a essa habilidade, finalmente descobriu uma verdade que jamais havia considerado. Ele não era um gato, mas um dragão. No entanto, quando confessou isso aos filhotes, nervoso, eles simplesmente não se importaram. Apenas se esfregaram em seu tio alado, pedindo que continuasse lhes ensinando magia. Para eles, sua espécie não fazia diferença. Ele era, e sempre seria, parte da família. Mas essa paz foi destruída. Durante um voo de patrulha, o dragão encontrou caçadores humanos massacrando brutalmente um clã de Cat Sith. No início, pensou que aquilo fosse apenas a lei da natureza, mas, ao ouvir os sussurros dos espíritos da floresta, descobriu a terrível verdade. Os humanos não estavam caçando para sobreviver. Estavam matando os gatos apenas por causa de sua pele. A fúria do dragão explodiu. Incapaz de perdoar tamanha crueldade, ele voou diretamente para a capital do reino. Esse momento nos leva de volta à cena inicial da história. O gigantesco dragão desceu sobre a cidade, lançando chamas de advertência diante dos soldados e magos, declarando-se o dragão guardião dos gatos. Diante de seu poder esmagador, a humanidade só pôde tremer. Observando a população apavorada lá de cima, ele quis reduzir tudo a cinzas. Porém, naquele instante, lembrou-se do ensinamento de sua mãe. Também existiam humanos bondosos. Essa lembrança o impediu de ser consumido pela fúria. Em vez de punir todo o reino, deixou um último ultimato. Os humanos estavam terminantemente proibidos de machucar gatos. Qualquer massacre que não fosse por sobrevivência atrairia a ira dos céus, e todo o reino seria queimado até virar cinzas. Depois disso, o dragão retornou à floresta, mas o terror que deixou para trás transformou-se em uma lenda transmitida por gerações. O nome do dragão dourado tornou-se um aviso que ninguém ousava ignorar. Muitos anos após aquele acontecimento, a história muda para o Castelo Real em uma noite tranquila. O primeiro príncipe, ainda um garoto, saiu escondido até o pátio para praticar magia de fogo. Ele recitou o encantamento, tentando criar uma chama, mas falhou repetidas vezes. De repente, das sombras surgiu um gato selvagem com uma folha apoiada sobre a cabeça. O gato observou o príncipe e, usando a própria cauda como demonstração, acendeu facilmente a folha em sua cabeça. O príncipe ficou ao mesmo tempo chocado e encantado. Jamais imaginou que um gato pudesse usar magia com tanta habilidade. Após aquele encontro inesperado, ele acabou desabafando com seu novo amigo. Confessou que havia nascido com muito pouca mana, o que o obrigava a se esforçar o dobro de qualquer outra pessoa para provar que era digno do trono. Então ele se lembrou do rígido aviso dado por seus tutores. Se algum gato selvagem aparecesse no castelo, eles deveriam guiá-lo em segurança de volta à floresta. Caso fosse ferido ou morto, o dragão dourado retornaria, e o reino seria destruído pelas chamas. Preocupado com essas consequências, o príncipe pediu ao gato que voltasse são e salvo para a floresta. Foi assim que nasceu o vínculo entre um príncipe com pouca mana e um misterioso gato espiritual. O jovem príncipe continuou saindo escondido durante a noite, mas agora já não estava sozinho. Ao seu lado estava o Cat Sith, guiando-o e incentivando-o silenciosamente. Sob o céu estrelado, o príncipe ergueu seu cajado e entoou Vals Ignite. Desta vez, uma chama brilhante surgiu perfeitamente. A partir daquele momento, aquelas noites de treinamento tornaram-se as lembranças mais felizes de sua infância. Eles dividiam frutas silvestres colhidas na floresta e doces trazidos da cozinha do castelo, abrindo seus corações um para o outro como melhores amigos compartilhando um segredo. O príncipe prometeu sinceramente que treinaria ainda mais para se tornar tão habilidoso quanto seu pequeno mentor felino. Porém, os rumores daquela amizade acabaram chegando aos ouvidos do rei, mergulhando-o em profunda preocupação. Assombrado pela antiga lenda do dragão dourado, o rei temia que manter um gato selvagem dentro do castelo atraísse uma grande calamidade. Justo quando a tensão atingiu seu auge, o gigantesco dragão surgiu repentinamente acima do castelo. Os soldados sacaram suas armas em pânico, sabendo que um único erro poderia lhes custar a vida. Mas enquanto todos tremiam de medo, o pequeno gato com a folha na cabeça deu um passo à frente corajosamente. O gato e o dragão conversaram na antiga língua dos Cat Sith. Com a ajuda de um estudioso que compreendia um pouco daquele idioma, o gato explicou que não estava sendo mantido em cativeiro. Havia escolhido, por vontade própria, ensinar o príncipe. Também explicou que, embora o príncipe não possuísse talento natural, seu esforço incansável e seu coração bondoso o tornavam digno. Seu desejo era diminuir a distância entre as duas espécies. A princípio, o dragão rejeitou a ideia, lembrando-se da crueldade causada pela ganância humana. Mas o pequeno gato usou contra ele os próprios ensinamentos que havia recebido, falando sobre valorizar os amigos e construir um futuro onde humanos e gatos pudessem coexistir em harmonia. Ao ouvir aquelas palavras, o coração do dragão amoleceu. Para conduzir as negociações adequadamente, o dragão recitou um encantamento
encantamento espiritual. Seu enorme corpo começou a encolher até se transformar em um pequeno gato vermelho com asas. Em seguida, passou a falar fluentemente a língua dos humanos, deixando toda a corte completamente atônita. Dentro da sala do trono, o dragão transmitiu o desejo do pequeno gato. O rei demonstrou preocupação, pois sabia que a magia espiritual dos gatos poderia alterar o equilíbrio do poder militar entre os reinos. Porém, o dragão o tranquilizou calmamente. Em seguida, comentou sobre o grande título que os humanos lhe haviam dado, dizendo que Dragão Dourado parecia distante demais. Confessou que não havia sido criado como um imperador dos céus. Foi criado por uma mãe gata, amado por irmãos felinos e, no fundo do coração, se sentia um gato. Por isso, pediu ao rei que o chamasse pelo título que realmente o definia, o Dragão Gato. Depois daquele encontro histórico, o reino mudou para sempre. O príncipe dominou a magia espiritual. Mais tarde, ascendeu ao trono e transmitiu seu amor pelos gatos a todo o povo. O medo da antiga lenda transformou-se em profundo respeito pelo dragão gato e por todos os felinos. Uma nova bandeira foi erguida no reino, trazendo o brasão de um dragão e um gato entrelaçados, símbolo de proteção, gratidão e respeito mútuo. Sempre que um novo bebê da família real nascia, gatos da floresta visitavam o castelo para se tornarem seus primeiros amigos e mentores. E, nas profundezas da densa floresta, o brilhante dragão gato vermelho continua fazendo aquilo que mais ama: ensinar habilidades de caça e magia espiritual a uma nova geração de travessos filhotes, mantendo vivo para sempre o eterno amor de sua mãe gata. Então vamos ver o que aconteceu com a mãe dos gatos. Ela acaba sendo invocada por uma estudante de uma academia de magia. O professor parabeniza a garota por ter conseguido invocar um familiar e pede que ela explique a situação para a gata. No entanto, a menina é extremamente tímida e insegura, o que faz a mãe dos gatos se lembrar imediatamente do filhote alado. A aluna explica que a academia está realizando a cerimônia de invocação de familiares e que o círculo mágico traz uma criatura compatível com seu invocador. Ela comenta que sempre ouviu dizer que invocar um familiar era muito difícil, por isso está surpresa por ter conseguido logo na primeira tentativa. De tão incrédula, chega a pensar que tudo aquilo pode ser apenas um sonho ou uma ilusão. Ao ouvir isso, a mãe dos gatos fica surpresa. Ela nunca tinha visto uma criança com tão pouca confiança em si mesma. Pensando que seus próprios filhotes logo deixarão o ninho, conclui que talvez ter sido invocada por aquela garota seja obra do destino. Então decide que irá criá-la e guiá-la como se fosse sua própria filha. Ela pergunta o nome da garota e a menina responde que se chama Anne Rosa. No instante em que a gata fala, Anne cai para trás de susto, ao perceber que seu familiar consegue conversar. Vendo aquela reação exagerada, a gata apenas pensa que Anne será uma criança bastante problemática. Quando as aulas terminam, Anne se aproxima e avisa que o dia acabou. Porém, a gata pede que ela a acompanhe até a sala de treinamento. Lá, Anne lança um feitiço de gelo do qual se orgulhava bastante. O problema é que o resultado é apenas uma minúscula pedrinha de gelo. Sem entender, a gata caminha até a pedrinha e simplesmente a mastiga, imaginando que se tratava de algum petisco. Anne, desesperada, explica que aquilo deveria ser uma agulha de gelo. A gata fica surpresa, pois aquela magia deveria disparar enormes estalactites capazes de perfurar o inimigo e não produzir um pedregulho minúsculo. Para mostrar como a magia realmente deveria funcionar, ela faz uma demonstração usando magia de relâmpago. Um poderoso raio é lançado, deixando Anne completamente impressionada com sua força. A gata explica que aquela é uma magia utilizada durante a caça. Ela não causa ferimentos graves, mas paralisa o alvo por alguns instantes, tornando a captura muito mais fácil. Em seguida, diz que agora é a vez de Anne tentar. A garota, porém, responde que aquilo é impossível para ela. Sem dizer mais nada, a gata demonstra a técnica novamente. Anne observa cada movimento com extrema atenção e pede para vê-la mais uma vez. Depois de memorizar todos os detalhes, ela tenta reproduzir o feitiço e, para sua surpresa, consegue lançar a magia de relâmpago. A gata, então, aconselha Anne a verbalizar o encantamento, explicando que, para os humanos, pronunciar o feitiço facilita muito o controle da magia. Anne segue a orientação e consegue utilizá-la com ainda mais facilidade. No dia seguinte, bem cedo, a gata acorda Anne dizendo que já está na hora do treinamento. A garota passa horas lançando magia de eletricidade repetidamente, uma após a outra. Enquanto isso, a gata explica que, quanto mais o corpo se acostuma a consumir mana continuamente, maior e mais poderosa sua reserva de mana se torna. Depois disso, elas voltam a praticar magia de gelo. A gata pede que Anne tente criar várias agulhas de gelo seguidas. A garota demonstra uma evolução impressionante em comparação ao dia anterior. Mesmo assim, a gata diz que ela ainda está muito longe de conseguir formar uma verdadeira estalactite de gelo e ordena que continue treinando. No escritório da escola, duas amigas conversam enquanto comentam que Anne finalmente está se alimentando direito durante o café da manhã. Mais tarde,
tarde, durante a aula, um dos alunos pergunta ao professor se é permitido levar seus familiares para dentro da sala. O professor responde que isso normalmente não é permitido, mas que a gata recebeu uma autorização especial. Em troca, ela irá colaborar com as pesquisas da academia sobre a criação de filhotes de bestas mágicas. Quando chega o treinamento da tarde, também chega a hora da refeição da gata. Ela sai para caçar, mas logo se decepciona ao perceber que há poucos ratos por perto. Felizmente, encontra alguns carbúnculos, criaturas muito mais inteligentes e ágeis que os ratos comuns. Além disso, eles carregam uma joia na testa. Segundo o professor, essas pedras possuem uma enorme concentração de poder mágico, tornando essas criaturas extremamente valiosas. Mais tarde, voltamos ao treinamento de Anne. Depois de praticar magia por um longo período, a garota finalmente fica completamente exausta. Observando isso, a gata comenta que durante o treinamento da manhã, Anne havia conseguido resistir por muito mais tempo. A garota explica que isso aconteceu porque as aulas da tarde consumiram uma grande quantidade de sua mana antes mesmo do treinamento começar. Quando chega a hora do jantar, a gata se despede de Anne, dizendo que voltará no dia seguinte para mais uma intensa sessão de treinamento. Mais tarde, vemos a gata conversando com o professor da academia. Ela explica que entre todas as criaturas mágicas, os Cat Sith são os que deixam o ninho mais cedo, normalmente após apenas 2 anos de vida. Curioso, o professor pergunta por que ela acredita nisso. A gata responde que já criou filhotes de várias espécies diferentes e que muitos deles, mesmo depois de 2 anos, ainda nem haviam alcançado sua forma adulta. Os Cat Sith, porém, amadurecem muito mais rápido. O professor então pergunta quais tipos de criaturas ela já criou. A gata responde tranquilamente que, entre elas, havia até mesmo uma criatura alada. Ao ouvir isso, o professor faz outra pergunta. Qual era o nome da floresta onde ela vivia? A gata responde que o lugar era conhecido como a Floresta dos Novatos. Depois da conversa, os dois se despedem. A gata então revela que chegou a pior hora do dia, a hora do banho. Enquanto Anne prepara a água, ela se pergunta como uma humana consegue usar uma magia de água tão complexa sem sequer precisar de um cajado. Tentando escapar, a gata explica que os Cat Sith não costumam tomar banho todos os dias. Porém, Anne rebate dizendo que, como ela recebeu uma autorização especial para frequentar a academia, precisa estar sempre limpinha para continuar participando das aulas. Durante o estudo noturno, Anne começa a ensinar a linguagem humana para a gata. Graças a isso, ela passa a compreender muito melhor os livros e consegue absorver o conhecimento humano com muito mais facilidade. No dia seguinte, acontece mais uma cerimônia de invocação de familiares. Porém, dessa vez, algo dá completamente errado. O círculo mágico acaba se conectando ao mundo dos demônios, e diversas criaturas começam a atravessar o portal. Percebendo o perigo, uma das professoras mantém a calma e ordena que os alunos usem suas magias para expulsar os invasores. Segundo ela, aqueles eram apenas demônios de baixo nível. No entanto, tudo muda quando um demônio muito maior atravessa o portal. Enquanto todos ficam assustados, a gata simplesmente se aproxima da criatura e começa a conversar com ela normalmente, perguntando o que ela está fazendo ali. Para surpresa de todos, o demônio a reconhece imediatamente, abre um enorme sorriso e a chama de mamãe, perguntando o que ela está fazendo em um lugar como aquele. O demônio explica que, quando a gata desapareceu de repente, todos ficaram extremamente preocupados. Assim que souberam que ela havia sido invocada para algum lugar desconhecido, ele correu até a floresta para procurá-la, mas ela já não estava mais lá. Em vez disso, encontrou um irmãozinho com asas e ficou curioso para saber se aquela criatura era um dragão. A gata responde que foi exatamente como aconteceu com ele. Aquele pequeno apareceu misteriosamente na floresta, e ela simplesmente decidiu criá-lo. Em seguida, pergunta se todos os outros filhos estão bem. O demônio responde que todos estão saudáveis, mas ficaram muito abalados com o desaparecimento repentino da mãe e vivem pedindo para que ela volte logo para casa. Mesmo assim, a gata responde com tranquilidade que seus filhotes já estão quase na idade de deixar o ninho, então acredita que eles ficarão bem mesmo sem ela. Nesse momento, o professor interrompe a conversa, e a gata explica que aquele demônio era justamente um dos filhotes de besta mágica que ela havia mencionado anteriormente. Logo depois, ela apresenta uma proposta inusitada: aproveitar a passagem aberta para o reino demoníaco e transformá-la em uma masmorra permanente para treinamento dos alunos da academia. O demônio imediatamente discorda, afirmando que aquilo seria perigoso demais para simples estudantes. Porém, a gata garante que ficará tudo sob controle e insiste que a experiência será extremamente valiosa para o desenvolvimento dos futuros magos. A ideia acaba sendo aceita e, graças a isso, a academia passa a possuir uma masmorra real dentro do próprio campus. Com o tempo, a escola se torna uma instituição extremamente prestigiada, famosa por formar inúmeros magos talentosos. Quanto ao futuro de Anne, essa parte da história fica para depois. Algum tempo mais tarde, vemos alguns alunos comentando que uma nova professora chegará no dia seguinte. Segundo os rumores, ela é conhecida como a Bruxa da Tempestade de Gelo. Curiosos, vários estudantes correm até a entrada da academia para tentar vê-la de perto. Enquanto isso, do lado de dentro da academia, vemos Anne acompanhada da gata. A gata cumprimenta o antigo professor, que agora ocupa o cargo de diretor.
diretor e aproveita para se desculpar pelo fato de seu filho ser tão problemático. Nesse exato momento, o demônio aparece e pergunta o que a mãe está fazendo ali. Ao ouvir que ela pretendia ir procurá-lo, ele imediatamente responde que isso seria perigoso demais. Mas a reação da gata é imediata. Ela dá um enorme sermão no filho, eles seguem juntos até a masmorra. Lá, a gata explica que a partir daquele momento passará a morar ali com o filho. O demônio responde que não se importa com isso, mas faz apenas um pedido, que ela pare de tratá-lo como um filhotinho na frente dos humanos. Afinal, ele é um poderoso demônio e precisa manter sua reputação. Só que a gata não demonstra a menor intenção de atender esse pedido. Pouco tempo depois, o diretor reúne todos os alunos para apresentar a nova professora da academia. No entanto, assim que sobe à frente da turma e percebe dezenas de estudantes olhando diretamente para ela, a professora simplesmente trava de nervoso, incapaz de dizer uma única palavra. Percebendo a situação, a gata toma a iniciativa e fala em seu lugar, explicando aos alunos que a nova professora é uma garota extremamente tímida e que acabou ficando nervosa por estar diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. Algum tempo depois, vemos uma aluna reclamando que não está conseguindo evoluir. Ela comenta que, durante os combates práticos, nunca consegue ir além de um determinado nível. Uma de suas amigas tenta consolá-la, dizendo que seu encantamento é praticamente perfeito. Nesse momento, Anne se aproxima e confirma que o encantamento realmente está correto. O verdadeiro problema é que a garota possui pouca mana. A aluna fica desanimada ao ouvir isso, mas Anne logo explica que existe uma maneira de aumentar a quantidade de mana ao longo do tempo. No dia seguinte, bem cedo pela manhã, a garota vai até o campo de treinamento e encontra Anne já esperando por ela. Anne diz que, já que ela teve determinação para acordar tão cedo, irá treiná-la pessoalmente. As duas então iniciam um treinamento extremamente intenso. Depois de se esgotarem completamente, Anne explica que desenvolver mana é muito parecido com aumentar a resistência física. Quanto mais o corpo é forçado até o limite e se recupera, maior se torna sua capacidade. Em seguida, manda a garota continuar treinando, que finalmente percebe no que acabou se metendo. Mesmo assim, na manhã seguinte, ela retorna para mais uma sessão de treinamento. Outros alunos percebem que existe um treinamento especial acontecendo e pedem para participar também. Com o passar do tempo, todos passam a treinar juntos e evoluem rapidamente, até conseguirem conquistar a masmorra da academia. Ao chegarem ao último andar, os estudantes ficam surpresos ao descobrir que o grande demônio final era apenas uma estátua. Muitos comentam que ouviram dizer que o verdadeiro chefe da masmorra era um demônio capaz de assumir a forma de um gato. Ao ouvir esses rumores, o demônio fica completamente desesperado, percebendo que sua própria mãe está espalhando histórias estranhas sobre ele. No ano seguinte, o diretor parabeniza Anne pelo excelente trabalho. Os alunos que se formaram naquele ano apresentaram um desempenho extraordinário. Então Anne propõe uma nova ideia para melhorar ainda mais a formação das próximas turmas. Ela sugere que os alunos passem a aceitar missões reais da guilda, funcionando como um estágio prático de combate. Segundo Anne, dessa forma eles poderão aprender lado a lado com aventureiros profissionais e adquirir experiência em situações reais. O diretor considera a proposta excelente, mas ressalta que uma mudança desse porte não depende apenas da academia, e sim de todo o reino. Anne responde que ficará responsável por negociar essa parte diretamente com a corte. Algum tempo depois, vemos os alunos finalmente partindo em missões ao lado dos aventureiros. Mais tarde, todos os grupos retornam em segurança. Alguns alunos reclamam que não conseguiram derrotar nenhum monstro durante as missões e ainda acabaram levando bronca dos aventureiros. Mesmo assim, Anne afirma que a experiência foi um grande sucesso. Ela explica que o mais importante não era derrotar monstros, mas sim adquirir experiência real em combate, algo que será extremamente valioso para o futuro de cada um deles. E acima de tudo, ela destaca que todos voltaram para casa em segurança e esse era o resultado mais importante de todos. Então voltamos para o nosso gato dragão. Os gatos vão até a caverna para ficarem sob a proteção do gato alado. Dois casais chegam ao local. O dragão pergunta o que aconteceu com a pata da gata e ela explica que foi atacada por humanos que queriam arrancar sua pele. Isso deixa o dragão furioso. Ela pergunta se pode dar à luz ali, mas nesse momento, o dragão levanta voo, enfurecido com os humanos. No caminho até a cidade, ele encontra 3 gatos da floresta atacando alguns homens e se pergunta o que está acontecendo. Ele desce e pergunta aos gatos o motivo do ataque. Eles explicam que aqueles humanos são maus e que vão lhes dar uma surra. O dragão então pergunta por que, antes de atacar os humanos, eles não se preocuparam primeiro com a gata ferida. Os gatos respondem que ouviram aqueles homens dizendo que pretendiam enviar as peles dos gatos para um rei de um país distante. Ao ouvir isso, o dragão percebe que aqueles humanos não têm nenhuma ligação com o reino que fica próximo à floresta. Quando os gatos se preparam para atacar novamente, o dragão os interrompe. Ele explica que, se matarem humanos, isso pode causar um conflito entre países e os gatos acabarão sofrendo as consequências. Em vez disso, pede apenas que levem aqueles homens até a cidade mais próxima para que sejam julgados e punidos. Os gatos obedecem às ordens do dragão e perguntam o que ele fará. Ele responde que voltará para ajudar no parto. Ao retornar para a caverna, encontra um dos gatos completamente desesperado, dizendo que os filhotes já vão nascer e
sem saber o que fazer. O dragão pergunta se as contrações já começaram. A gata responde que sim e que sua bolsa estourou de repente. O dragão percebe que a pata dela está completamente curada e pergunta se o gato usou magia de cura. Ele confirma. O dragão explica que os filhotes absorveram muita energia dentro da barriga da mãe, o que acabou adiantando o parto. Nesse momento, a segunda gata também começa a sentir fortes dores na barriga. O dragão percebe que as duas darão à luz ao mesmo tempo e pede para todos entrarem na caverna. Os gatos estão ainda mais desesperados do que as próprias gatas. Ao ver a cena, o dragão pensa que naquele ano apareceu uma galerinha bastante agitada. Depois de algum tempo, todos os filhotes finalmente nascem, deixando os pais muito felizes. Os gatos adolescentes ficam impressionados com o tamanho e a fofura dos filhotes. O dragão explica que, em apenas um ano, eles já terão praticamente o mesmo tamanho dos adolescentes e estarão caçando pela floresta. Em seguida, dois gatos mais velhos levam os adolescentes para aprender a caçar, enquanto o dragão e os pais permanecem cuidando dos filhotes. 2 meses depois, as mães percebem que está quase na hora de desmamar os filhotes. Uma delas comenta que precisam preparar comida para eles e pergunta ao dragão se ele pode cuidar dos pequenos enquanto elas saem para caçar. O gato alado aceita. Um dos filhotes segura a garra do dragão, e um dos gatos adultos comenta que ele parece até um humano andando sobre 2 patas. Ele imagina que no futuro, talvez o filhote acabe vivendo ao lado de uma princesa ou de um príncipe. Já o dragão pensa que, até hoje, todos os filhotes que foram viver entre os humanos tiveram a sorte de encontrar pessoas bondosas e fazer amizade com elas. Mas o dragão acredita que o melhor para os gatos é viverem na floresta, longe dos humanos. Mais 6 meses se passam, e o dragão decide começar a ensinar magia aos gatos. Ele usa um feitiço para assumir sua forma de gato, explicando que essa magia permite diminuir e aumentar o próprio corpo. Em seguida, diz que aquilo é um exemplo de magia. Os gatos ficam impressionados e correm para perto dele. Depois, o dragão explica que caçar é a arte de capturar uma presa e que os gatos usam suas garras para desferir o golpe final. No entanto, a presa também não quer ser capturada e por isso resiste. Os gatos, porém, não conseguem entender muito bem. Então, o dragão usa magia para se transformar em um urso. Assustados, todos os gatos se escondem imediatamente. Ele elogia a reação deles, dizendo que sempre que sentirem alguma ameaça, devem procurar um esconderijo sem hesitar. Em seguida, usa magia para voltar à sua forma normal. Depois, o dragão diz que irá ensinar a magia que muitos gatos daquela floresta dominam há gerações, a magia da eletricidade. Ele pede para todos se aproximarem, mas percebe um gato ao seu lado e pergunta se ele conseguiu escapar sem nenhum problema. O gato confirma que sim. Algum tempo depois, enquanto estão na caverna, um humano aparece. Ele cumprimenta o dragão em sua forma de gato e comenta que é a primeira vez que visita aquela floresta. O dragão responde que ele também é o primeiro humano a chegar tão profundamente na floresta. Um dos gatinhos pergunta com quem o tio alado está conversando. Um gato mais velho responde que é um humano, o príncipe dos humanos. Outro gatinho comenta que olhar para aquele humano não lhe causa nenhum arrepio. Então o gato mais velho explica que aquele humano é amigo dos gatos e que existem diferentes tipos de humanos. Alguns são bondosos, enquanto outros são assustadores. O príncipe se aproxima dos gatos e os cumprimenta. Um dos gatinhos comenta que gostaria de viver na cidade dos humanos. Ao ouvir isso, o dragão pensa que talvez devesse ter recusado a visita do príncipe. As lições dos gatos continuam. Como é a primeira viagem longa deles, alguns estão bastante nervosos, enquanto outros parecem não se importar nem um pouco. De repente, o dragão sente a presença de alguns humanos e manda todos os gatos subirem nas árvores e se esconderem. Eles obedecem e observam os humanos de longe. O dragão explica que aqueles seres de aparência imponente, que andam sobre 2 pernas, são aventureiros. Os gatos percebem que aqueles humanos são bem diferentes do príncipe que conheceram antes. Um deles pergunta por que os humanos são tão grandes e até parecem ter garras. O dragão explica que os humanos não possuem garras nem presas. Por isso, lutam usando ferramentas. Aquilo que parece uma garra, na verdade, é uma arma. Ele também diz que alguns humanos são capazes de usar magia. Nesse momento, alguns lobos atacam os aventureiros, mas são rapidamente repelidos. O humano que usa magia derrota 2 lobos de uma só vez, deixando os gatinhos impressionados. Depois da batalha, o dragão explica que eles devem manter distância dos aventureiros, pois alguns deles são perigosos. Porém, o gatinho que vive fazendo bagunça fica completamente empolgado ao ver a força dos aventureiros e começa a falar animadamente sobre eles. Até mesmo à noite, já de volta à caverna, ele continua falando sobre os humanos. Diz que por andarem sobre 2 patas, tem as outras 2 livres para lutar. Além disso, conseguem até acumular magia em um galho, transformando-o em uma arma. No dia seguinte, a mãe acorda os filhotes, dizendo que chegou o dia da partida de seus irmãos mais velhos,
humanos. O dragão explica que eles finalmente alcançaram a fase adulta e que, a partir de agora, podem viver como quiserem e onde quiserem. Afinal, esse é o modo de vida dos gatos da floresta. Então ele pergunta quais são os planos de cada um. O primeiro responde que pretende viajar até uma cidade humana. O segundo diz que tem o mesmo objetivo. Já o terceiro afirma que deseja estabelecer seu território perto do lago. O dragão deseja boa sorte a todos, pede que tomem cuidado para não se machucarem e diz que, caso algo aconteça, sempre poderão voltar para procurá-lo. Depois disso, eles se despedem dos outros gatos e aconselham os mais novos a sempre ouvirem os ensinamentos do tio alado. Em seguida, partem para seus próprios caminhos. O dragão então olha para os gatos mais jovens e diz que eles também precisam começar a se preparar para a partida do próximo ano. Logo depois, anuncia que é hora do treinamento de caça. E assim, o ciclo da floresta continua. Algum tempo depois, outra gata dá à luz na caverna. Os gatos que antes eram filhotes e agora já são adolescentes ficam chocados com o tamanho minúsculo dos recém-nascidos e começam a brincar com eles. Ao ver essa cena, os pais sentem uma forte nostalgia, lembrando que, apenas um ano antes, seus filhos também eram daquele tamanho. O dragão diz aos adolescentes que, agora que têm irmãos mais novos, precisam dar o exemplo. Enquanto observam os filhotes aprendendo a caçar e a usar magia, os adolescentes percebem como o tempo passou depressa, então resolvem provar que já são veteranos. Eles se reúnem e decidem que precisam caçar algo realmente impressionante. Depois de elaborarem um plano, colocam a ideia em prática. Algum tempo depois, retornam à caverna carregando um enorme urso, deixando todos completamente chocados. Os filhotes mais novos ficam maravilhados e dizem que os adolescentes são incríveis. Até mesmo o dragão fica impressionado com o feito. No entanto, ele os repreende, explicando que, tanto diante de humanos quanto de ursos, o correto é evitar ser visto e fugir sempre que possível. Naquele momento, os adolescentes percebem que fizeram uma enorme besteira. As mães também os repreendem, dizendo que eles poderiam ter morrido enfrentando um urso e ordenam que nunca mais tentem fazer algo tão perigoso. Mesmo assim, a notícia se espalha rapidamente pela floresta. Gatos de outras gerações ficam impressionados ao saber que aqueles jovens conseguiram derrotar um urso. Alguns até comentam que, provavelmente, um deles acabará se tornando amigo de algum rei humano. O tempo passa, e aqueles adolescentes também chegam à fase adulta. Mais uma vez, o dragão reúne todos e repete o mesmo discurso. Agora eles podem viver como quiserem e onde quiserem, pois esse é o modo de vida dos gatos da floresta. Em seguida, pergunta quais são os planos de cada um. Uma das gatas responde que deseja encontrar um companheiro e criar seus filhotes naquela mesma caverna. Outro diz que pretende viver na margem do lago. O terceiro afirma que quer estabelecer seu território um pouco mais distante, porque há muita comida deliciosa naquela região. O quarto diz que deseja viajar para o país dos humanos. O quinto responde que também pretende fazer o mesmo. O sexto confirma que seu destino também será um reino humano. Ao ouvir tantas respostas parecidas, o dragão pensa que, naquele ano, muitos gatos decidiram partir para o reino dos humanos. Por fim, ele pergunta ao último filhote quais são seus planos. Sem hesitar, o jovem gato responde que pretende se tornar um aventureiro humano. O dragão e todos os outros gatos ficam chocados, pois nunca tinham escutado algo do tipo antes. O gatinho diz que quer embarcar em várias aventuras, viajar e conhecer muitos lugares diferentes. O dragão então pergunta o que ele quer dizer com humano, já que ele é um gato. O gatinho revela que treinou bastante, aprendeu a usar magia para se transformar em humano e até fez um cajado de madeira. Em seguida, diz que pretende ir até uma cidade humana usando aquela aparência. O dragão responde que ele realmente não tem jeito. Os outros gatos comentam que o tio alado vai ficar bravo e começam a fugir antes de levarem uma bronca. Depois, se despedem dos gatos mais novos e partem para viver suas próprias vidas. Até mesmo os gatos mais velhos caem na gargalhada, pois nunca tinham visto uma despedida como aquela. O próprio dragão comenta que é a primeira vez que vê filhotes partirem daquele jeito e faz uma oração para que todos fiquem bem no futuro. E se você chegou até aqui, comente a palavra humano para provar que assistiu até o final.